está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 6 de junho de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Meus parabéns aos pastores que estão aniversariando no dia de hoje. Pastoras aniversariantes do dia de hoje. Eu quero mencionar o nome dos pastores e pastoras aniversariantes do dia de hoje no final do programa de hoje, como nós temos feito todos os dias, com muito carinho, com muito respeito e gratidão a Deus pelas suas vidas. E sempre quem nos manda os nomes são as ovelhas. É assim que funciona. A ovelha, o membro da igreja, encaminha pra gente aqui o nome do pastor ou da pastora que está aniversariando hoje, amanhã ou na semana que vem. A gente organiza isso aqui de uma forma que a gente tem essa planilha montada e assim nós podemos homenagear o pastor e também a igreja. Isso pra gente é um privilégio muito grande. Funciona assim, você manda aqui pra gente pelo nosso WhatsApp, 96803-8319, e assim nós temos esse privilégio maravilhoso que é orar, mencionar e honrar a vida dos nossos líderes espirituais. Manda aqui pro nosso WhatsApp da 93 FM. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. É, minha gente, vamos aqui ao nosso tema 01 do programa de hoje. Sei que para servirmos a Deus devemos dar o nosso melhor, mas na minha igreja, JR, só participa da equipe de louvor aquele que faz aula de canto. É, ouvinte, o líder só aceita profissionais e tem muita gente sentada no banco da minha igreja que tem o dom de louvar, porém não tem como fazer aula do jeito que ele quer. Na obra de Deus, o que é mais importante, hein? O dom ou o profissionalismo? Excluir pessoas porque não fazem aula de canto, isso não seria assim, acepção de pessoas? Como fazer o melhor para Deus sem negligenciar pessoas e sem deixar de lado a excelência? Ouvinte, eu quero saber a sua opinião. Você acha que é importante a pessoa ter ali aula de canto para desenvolver o seu dom, as suas habilidades, talentos, ou o que vale mesmo é essa habilidade que é inata, que a pessoa já nasce com ela, já desenvolve e sem ter exatamente uma aula? Para muita gente, ter aula é sinônimo de profissionalismo. Para outros, profissionalismo é receber para cantar. Me parece que a ideia não é exatamente a de receber, mas de alguém que fez aulas ou que está estudando, e essa é uma ordem da igreja. A gente quer, só para adiantar para os nossos queridos debatedores, cada igreja que resolva. Aqui ninguém vai dizer que a igreja tem que ter isso, tem que ter aquilo, porque cada igreja tem os seus responsáveis ali. Mas o que você vai ouvir aqui são as opiniões dos nossos debatedores sobre esse assunto. Eu vou começar agora logo com o Bispo Jaime Coelho. Eu vou falar com ele logo, porque o Bispo Jaime é um cara objetivo. Ele é da área de psicologia, então ele vai entender o que está por trás da mente humana e vai dizer assim na lata. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Na minha opinião, eu acho que a unção e o talento precisam caminhar juntos, né? Como você bem falou, Jota, a questão do profissionalismo, né? Não é essa a ideia, talvez, né? Porque se profissionalizar depende de muitas outras questões, não é verdade? Porém, assim, eu acho que se a pessoa tem um dom, né? Que é algo inato, que Deus deu a ela, um presente recebido do Senhor, né? Se ele pode trabalhar esse dom para cada vez ser melhor naquilo que ele faz, eu acho que vale muito a pena. Não só na música, mas em qualquer área na igreja. Pastor Gilton de Medeiros, bom dia, querido, bem-vindo. O senhor é jornalista, o senhor está acostumado também a falar a verdade, doa quem doer. E aí, pastor? Bom dia, JR, bom dia, amigos da mesa, bom dia, ouvintes da 93. O que está aqui diante de nós, como já foi dito, é as duas vertentes de uma mesma coisa, é como uma moeda, tem dois lados. Um lado é a capacidade, é o talento, é o dom.
o outro lado é o desenvolvimento ou aperfeiçoamento desse talento, desse dom. E eu acho que na igreja, Deus usa as duas coisas e preferencialmente usa as duas coisas numa mesma direção. Deus espera de nós o melhor. Deus espera de cada um dos seus servos que nós o sirvamos com excelência. Em todos os lugares que a gente vê na Bíblia a capacitação ou o uso de capacidades, a gente vê Deus exigindo o melhor, seja para construir a tenda, seja para a pregação do evangelho. Deus quer o melhor de nós. Então isso implica capacitação, treinamento, dedicação, e eu acredito que a ideia de improviso, fazer do jeito que dá, não é muito própria para o evangelho, não. Querida pastora Elaine Cruz, muito jovem, mas convive com pessoas mais velhas, como o bispo Jaime, o pastor Gilton de Medeiros, o pastor Ângelo Ventura. Houve um tempo, na época do pastor Ângelo, daqui a pouquinho ele vai ter voz aqui, direito à palavra, que os músicos chegavam na frente da igreja e diziam assim: querem que a gente cante qual? Sim. Aí alguém levantava lá, o bispo Jaime: satisfação. Isso. É ou não é, Gilton, pastor Gilton? Aí verdade. Cantava como? Como é que é essa aí? Testemunhei isso. É ou não é? Muito bem. Aí levantava lá no fundo o pastor Ângelo, ainda naquela época Angelinho. Anjinho, você era um anjo antes de conhecer Jesus, isso é uma maravilha. Aí pedia lá, meu coração. Aí o pessoal puxava qual, pastor Gilton? Eu não faço ideia. Ah, tá. E aí, pastor Elaine, de lá pra cá, muita coisa mudou. Claro. Por exemplo, liturgia começou a ser organizada, mas as bandas começaram a ter oportunidade de ensaiar e não desse improviso, né, que foi mencionado anteriormente. Bom dia a todos os debatedores. É um tema para mim bastante propício, no sentido de que eu sou filha de regente de coral, minha mãe tocava violino na Orquestra de São Paulo, então eu cresci num lar com muita música, com muitos instrumentos, fiz aula de canto, na realidade eu e minhas irmãs, a gente em casa sempre cantou muito e sempre entendeu que assim, é preciso preparo. Né? Louvar a Deus é para todos, adorar a Deus, louvar a Deus é para todos, o louvor congregacional é para todos, não é só para quem está na frente com o microfone na mão. Agora, cantar com divisão de vozes, cantar de uma forma que não haja calos, né, nas cordas vocais, cantar de uma forma correta, é importante sim que haja aula, que haja um preparo. É claro que isso depende de igreja para igreja. A gente entende, por exemplo, que quem toca violão precisa aprender a tocar violão, precisa aprender a tocar uma guitarra, precisa aprender a tocar uma bateria. E quem canta também, porque há técnicas para cantar. Você tem que saber cantar, usar o diafragma de uma forma correta, né, para que você não tenha problemas lá na frente. Então, existem técnicas e são importantes. A gente já teve essa fase. Eu lembro que eu toco violão desde cedo e era triste, né? O problema não era só a pessoa levantar e cantar. O problema é você achar o tom da pessoa, que às vezes começava em um e terminava em outro. E era uma loucura. Você ficava ali preparando, né? Correndo o dedo no violão. Qual foi o primeiro cântico que a irmã aprendeu? O primeiro que eu toquei foi... Essa é bem antiga. Eu te amo, mas que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Pastor Ângelo conhece. Essa é antiga, é bem conhece, pastor Gil? Também não conhece. Ninguém conhece. O senhor não é dessa época, entendi. Conheço porque gosto de história. De história, sim. Da abelha, agora né? Agora inverteu a história aqui, né? História da abelha, né? O senhor tá muito engraçado hoje, né, pastor Gil? Vou deixar as perguntas pesadas pro senhor depois. Pastor Ângelo, como vê esse assunto? Bom dia, bem-vindo. Ainda bem que eu fui salvo pela pastora Elaine, porque esse assunto de louvor para mim é algo novo de uma certa forma, porque a gente não canta nada, a gente não louva nada, a gente simplesmente deseja adorar a Deus. Sim. Mas esse agente aí é o senhor que o senhor está falando. Esse agente aí. Tem um grande povo junto comigo. Nós dois, eu e o senhor, mas os outros três aqui não, os outros três aqui são... O bispo Jaime canta muito. Mas no banheiro. Mas como pastor e tendo a responsabilidade de presidir e conduzir um ministério, a gente, na verdade, precisa de ter uma sensibilidade dentro dessa área. E nessa área é uma área muito complexa. Eu acho que dentro do ministério é a área mais desafiadora, porque é onde a vaidade, né, uma das coisas mais difíceis do ser humano lidar, trabalha muito. Eu, na verdade, vocês falaram aqui de coisas que eu estou acompanhando, né, o testemunho de vocês diante de uma história,
né, que eu até não peguei, não vivi, mas cheguei a presenciar cultos, né, de pessoas que diziam o seguinte: irmãos, não repara, porque é para Deus, e se é para Deus, e aí quando você vai ouvir o louvor que está sendo entoado, eu até acredito que Deus receba aquele louvor. Amém. Mas não é um louvor que leva ou que introduz os que estão presentes a uma adoração, a uma entrega, né? No que Deus ouve com o nariz, se transforma em senso suave. Então, assim, é um assunto que a gente realmente precisa, que é como nós que somos pregadores da palavra de Deus. Nós temos o dom, Deus nos deu o dom da fala, da articulação, de organizar as ideias, ter um raciocínio rápido, Deus nos agraciou. Mas se nós não tivermos a responsabilidade de antes meditar na palavra de Deus, estudar, esmiuçar todo o contexto, se preparar, com certeza a palavra que vai ser ministrada, ainda que tenha unção, ela estará, na verdade, submissa, sujeita às situações de uma interpretação equivocada. Olha, o ouvinte dizendo, acho que se Deus deu o dom e capacitou a pessoa, ela não precisa da aula de canto. Compartilha aqui um dos nossos queridos ouvintes, a que eu quero agradecer. São as opiniões aqui dadas, são sempre muito importantes para todos nós. Aqui outros ouvintes dizendo aqui, outro ouvinte: eu louvo ao Senhor, é bom fazer aula de canto, mas eu nunca fiz. E não sou contra quem faça, mas se tem um dom, tem que ser aproveitado para adoração ao Senhor. É o que diz o outro ouvinte aqui. Outro ouvinte aqui dizendo: olha, JR, bom dia, acho importante sim fazer aula de canto, mas nem todo mundo pode pagar. Eu fico muito triste, porque eu gosto muito de cantar, sempre cantei na igreja que eu era, só que infelizmente hoje exige esse negócio de grupo de louvor. E só canta panelinha. Eita, tem isso? Eu acho que há uma confusão, JR, entre a equipe que está liderando a congregação nos cânticos, e todos devem cantar, isso aí, e uma equipe que, eventualmente, uma banda que é convidada para uma apresentação, para uma participação específica daquele grupo. Então, eu acho que se há uma equipe de cânticos que dirige a igreja, que leva a igreja, a congregação ao cântico, todos estão cantando, todos estão louvando, e não apenas só aqueles que estão ali à frente. Do ponto de vista bíblico, né? Vamos voltar um pouquinho. A Bíblia, a gente vê Deus determinando para uma tribo específica, que era a tribo de Levi, né? Da onde se saíam os sacerdotes, aqueles que arrumavam o templo, aqueles que carregavam, né? No momento em que ainda era tabernáculo, que levava todo o material, que montava, desmontava, limpava e também cantava, né? E dentre esses a gente vê como Deus dava dons e dava talentos. Então, mas na hora de louvar, por mais que na hora do templo já estivessem nos degraus e tudo mais, o povo cantava junto, né? O povo louvava junto. Então, uma questão é louvar a Deus. Louvar a Deus, todos louvam. É quem está no púlpito lá com o microfone, é quem está na nave. Agora, cantar, claro que pode se cantar sem aula de canto, é óbvio que sim, tem gente que tem afinação, mas é importante. Aqui tem um ouvinte aqui dizendo: JR, eu não preciso de aula de canto, eu já nasci afinadíssima. Aí no final ela coloca SQN. Só que não. Para os não iniciados, é só que não. É verdade. Depois, aqui, eu acho que o dom, quando é aperfeiçoado, fica melhor ainda. O meu pastor paga aula de canto para o Ministério de Louvor. Ele convida a pessoa para participar quando ele vê o dom da pessoa, e depois ela se aperfeiçoa com a aula de canto. Muitas igrejas. É isso, Bispo Jaime. Quando Davi organizou o tabernáculo, Davi estabeleceu, usando já o texto que a pastora trouxe, ele estabeleceu os levitas músicos, levitas cantores, levitas porteiros. Sim. E tinha, no meio, voltando para os músicos, no meio dos levitas músicos, levitas cantores, tinha um levita perito. Por que precisava de um perito? Para analisar, para poder observar, para organizar as coisas, para ficar bem executado, para a coisa poder realmente ser o melhor para o Senhor. Gostei do analisar, porque eu acho que esses aí estão em várias igrejas. Esse aí. O perito. Tem mais perito do que o perito é aquele que não faz, é aquele que analisa?
Não. Conheço essas pessoas. Tem várias igrejas que estão aí, ó. Era como se fosse o regente, né? Ele era incluído na estrutura. Fazia parte Mas não é só para analisar, não. Não é aquele pessoal que fica de braço cruzado e não faz nada, não? Não, nada disso. A pessoa fazia parte. Não é engenheiro de obra pronta, não. Também não. Esse não. Tá bom. Então só fazia parte da estrutura para poder ajudar aqueles que trabalhavam e conseguir chegar a algum lugar com eles. Eu também sou filho de maestro. Meu pai era maestro do coral. Viu, pastor Ângelo? Cansei de fazer dever lá na Igreja Batista em cima da mesa, enquanto meu pai dirigia o coral. E assim, trabalhar com excelência sempre foi a ideia. É fato de que algumas pessoas, não é que elas não necessitam melhorar os seus talentos, né? Porque assim, dom é adquirido. Como é que fala para uma pessoa que ela é uma bênção? Como assim? Sem cantar. Sem cantar? Dizer para ela assim. Por exemplo, o ouvinte está dizendo, acho que para cantar com o microfone é preciso se preparar. Sim. Na minha igreja tem uma jovem que é uma bênção, sabe? Mas quando ela pega no microfone para louvar, meu Deus, dá vontade de sair correndo. Olha, é o outro lado, né? É o outro lado. Enquanto tem gente dizendo como é que fala para a pessoa assim, bispo? O senhor que é filho de maestro, o senhor fazia o exercício lá ouvindo. Como é que fala para a pessoa assim, olha, você é uma pessoa admirável, serva de Deus. Porém, mas aí falta o perito, né? Falta aquele que, de uma certa forma, mesmo. Falta, às vezes, aquela pessoa que tá ouvindo e que vai, às vezes, dentro da própria igreja, às vezes, no momento do ensaio que você está ensaiando o próprio grupo de louvor ou um coral e tudo mais. É importante que a pessoa aprenda a técnica, saiba usar o diafragma, a música é o que mexe muito comigo, né? Voz. Eu também sou músico, então. Deixa eu tirar assim, explicar algumas coisas aqui. Dom, você recebe de Deus, é um presente. Sim. Talento, ele é inato ou adquirido. A gente precisa entender que nem todo mundo que tem dom, toda a congregação tem dom para adorar, sim ou não? Sim. Mesmo que cante mal. Sim, porque no conjunto da obra ali, Deus recebe. Como eu falei brincando, mas é verdade, Deus ouve com o nariz, porque se transforma em incenso suave e chega lá em cima. Agora, se transforma numa linguagem espiritual. Agora, o talento em si, a pessoa ou nasce com ele, é inato, ou adquire. Sim. E isso tem que ser desenvolvido. Como é que fala com a pessoa, bispo? Como é que fala? Ué. Querido, você é uma bênção em outras áreas, mas nessa área você, infelizmente, não tem o chamado. Mas muitas vezes fazer um trabalho. É difícil, tá? Fazer ela, na verdade, entender que ela faz parte do corpo de Cristo. E dentro do corpo de Cristo, cada um vai ter a sua função. E essa função não é a sua. E voz é uma questão. Ela vai, na verdade, ser um instrumento, uma outra área. O problema é isso, a vaidade. Porque a maioria quer, na verdade, ser estrela, quer estar numa posição de destaque. Eu dou uma palavra para as pessoas que estão nos ouvindo hoje. Se o senhor pastor começar a conversar com você e disser assim, você é uma bênção. A pessoa fica assim. Ouvinte dizendo, amo cantar, mas aqui em casa, JR, eu sofro bullying, sabe? Porque as minhas 3 filhas, eu imagino ela dizendo assim, que eu botei no mundo, que eu fiquei 9 meses. 3 filhas e meu marido dizem pra mim quando eu canto, ei, estão tentando identificar a música, que você tá cantando, que música é essa? Ouvinte, que coisa, hein? Que sofrimento, hein, ouvinte? Eu acho que você devia continuar cantando. São 3 filhas, só põe as 3 aí para ouvir. Em minha igreja, sempre fazemos o culto dos talentos, onde todos têm a oportunidade de mostrar os seus dons. E sempre aproveitamos esses talentosos. Aqui parece uma repescagem, alguma coisa assim. Vai lá, pastor Gil. Não, o que eu iria dizer é que essa ouvinte anterior tem a minha solidariedade, porque eu também não consigo cantar nada. Nada, absolutamente pastor Gilton, nada. Por mais que a sua palavra tenha credibilidade, eu não acredito. Pois é, mas não tente me provocar. Não tente me provocar. Não cairei nesta. JR, não basta ter uma voz bonita e saber cantar, tem que ter ouvido aguçado para saber o tom da música. É isso, pastor Elaine? Também. Às vezes a pessoa canta e vai alterando o tom. Existem, são várias técnicas. Agora, volto a dizer, mesmo quem canta profissional, isso vive disso, e aí é diferente, né? Uma coisa, pessoa que faz aula de canto, não significa que vai se tornar profissional. Profissional é aquele que recebe por aquilo que faz. Então, mesmo uma pessoa que é profissional, ela continua, ela vai a fono, ela tem que ter um acompanhamento, ela tem que fazer exames periódicos, porque a gente, volta a dizer, uma coisa é, a voz é um instrumento pra gente louvar a Deus, e todos nós louvamos a Deus e precisamos adorar a Deus. Às vezes você vê uma pessoa que é desafinada, que levanta as mãos e que chora no louvor, e Deus está recebendo. E às vezes uma pessoa afinada não está louvando, ela simplesmente está cantando. Agora,
já foi dito aqui, o preparo e o dom andam juntos, e é importante que a gente entenda isso. Que mesmo quando se pensa que o dom, por ser de Deus, já faz tudo completamente, né? A gente pensa, não, Deus deu o dom, estou capacitado. Não, Paulo mesmo recomenda a Timóteo, aperfeiçoe o dom que você recebeu. Então até o dom precisa de aperfeiçoamento. Fala, pastor Ângelo. JR, a questão aqui da ouvinte, né, quando ela diz aqui, não tenho como fazer a aula do jeito que ele quer, né? Ela enfatiza isso aqui, assim como ela também coloca a preocupação supostamente de estar negligenciando as pessoas ou excluindo ou fazendo acepção de pessoas. Essa irmã aqui, na verdade, ela precisa também fazer uma avaliação, uma autoanálise daquilo que possivelmente pode estar no coração dela, porque ela está se sentindo completamente excluída. Mas, porém, qual seria o jeito que ele quer que ela participe da aula? Do jeito que ele quer. Será que teria aqui uma questão de uma dificuldade de se submeter, de se sujeitar e assim agora também expondo um outro lado? Eu acho que a palavra do senhor é muito boa, pastor Ângelo, porque eu não sei vocês, mas talvez alguns de vocês fossem excluídos do grupo de dança, por exemplo. Eu seria uma. Tá certo? Quer dizer, eu seria uma, com certeza. Então, olha, a pessoa, se você não dança nada, se você não né, como é que fala os passos? Se você, o pastor Ângelo dança, ele tem estilo. Ele tem estilão. Pode não cantar, mas dança. Mas a pessoa vai lá e não consegue, ela vai se eu fui excluído do grupo de dança. Lógico que você foi excluído, não dança nada. Claro. A gente tem que ter um pouquinho de simplicidade. Mas eu queria perguntar ao pastor Bispo Jaime, o Bispo Jaime, porque é o seguinte, o Jorginho tá dizendo aqui, o JR, o Bispo Jaime tem um diapasão no ouvido. Isso é bom, pastor Gilton? Ou isso é uma doença grave? Olha só. Isso é um talento extraordinário, né? Isso é bom. Conheço ele há muito tempo. Aí ele diz aqui, se bater uma colher, e eu peguei uma, ele diz qual é o tom. Então eu peguei a colher, eu peguei. Não, peraí, eu peguei não, a Suelen pegou. Isso aí é chamado ouvido absoluto. O que é isso aqui? Que tom é esse aí? Sinceramente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Existe não ouvido vem absoluto. Não vem não, o Jorginho falou. Tem ouvido relativo, não é ouvido absoluto. Aí tem alguns que têm ouvido absoluto, poderiam dizer a tonalidade do toque da xícara. Qual cantor evangélico o senhor admira assim, porque tem uma afinação muito grande? Qualquer um. Pô, cara, das antigas, eu vou puxar das antigas, Álvaro Tito. Então veja bem, nós estamos na mesma sintonia. Pelo sangue de Jesus, tu vais vencer. O senhor não viu, o senhor não acompanhou a minha organização aqui na mesa, mas exatamente, que afinação esse rapaz tem? Eu tô errado? Não, corretíssimo. Conheceu o pastor Ângelo? Conheceu? Eu sou jovem. Voz, ele volta no tom, ele não muda o tom. São detalhes, mas é interessante, a gente tá comentando aqui, mas você vê, tem um ouvinte que falou, olha, quando a fulana canta, desafina, dói, não sabe cantar. Então, é gostoso a gente ouvir uma pessoa que é afinada, uma pessoa que sabe colocar a voz. Vamos tirar um pouco também só de quem canta. Quem toca também é importante ter. Claro. Pelo amor de Deus. Não, senhor. Porque a gente pode usar o playback. Por favor. Pode usar o playback. Não, sim, mas aos músicos também cabe a intenção de trabalhar seus dons para tocarem com excelência. Não é? Não é, aí tem que entrar por várias questões, a timbragem, o tipo de efeito que se usa, se for uma guitarra, por exemplo, pedais. Parece que as pessoas se contentam, infelizmente, de saber só o básico. Qual instrumento que é mais complexo assim para a igreja? Contrabaixo. Eu toco, né? Eu vou jogar o meu favor, meu irmão. A guitarra, guitarra bem tocada leva um grupo, né? É uma coisa bastante difícil de você saber. E um teclado também, um piano bem tocado. Bateria ninguém lembra. A bateria é maravilhosa. Nós, os bateristas, excluídos. Quantas vezes fomos excluídos do grupo porque tocávamos alto? Tu acredita que uma vez o pessoal vai saber. Não fala a igreja. Uma vez no passado, em algum lugar, no Afeganistão. Vai na linha do Afeganistão que salva. Eu sou da época que no Afeganistão não podia entrar bateria na igreja. Eu também. Era pecado, não podia entrar bateria. Eu também. Por exemplo, bater palma muito menos. Solo de guitarra era vaidade. Não podia ter guitarra também, não. Era vaidade, cara, fazer um solo de guitarra. Era muito arcaico o louvor antigamente. Olha o Álvaro aí, ó. Temos muitas coisas boas para compartilhar. Deus está olhando agora o teu coração. Quer te encher tua vida, o teu ser de plena unção.
maravilha, né? Que maravilha, hein, pastor Ângelo? Tem, que habilidade. O senhor gostaria de ter essa habilidade também, pastor Ângelo? Muito. Eu também, meu querido. Fala, tipo de irmão. coisa eu só vou saber no hoje céu. eu vou me expor aqui com relação à minha visão ministerial da equipe de louvor lá na minha igreja. E não significa que isso é uma regra, né? Claro. Porque cada um tem uma Claro. visão e uma forma de conduzir. Lá mesmo, eu contrato, às vezes, profissionais para dar aula de canto e deixo aberto para todos aqueles que querem participar. Tem vários fiz isso irmãos também. dentro da igreja Isso que é querem ótimo. participar do Ministério de Louvor. Isso é Mas ótimo. quando há uma oportunidade como essa, a maioria deles não aproveitam. E os que aproveitam, quando chegam lá, se limitam ao aprendizado, ao entendimento, né, para desenvolver, crescer, e aí se sentem como essa irmã aqui. Eles se acham excluídos, mas justamente como aquilo que o JR colocou. É porque, no fundo, a realidade deles não é para o desenvolvimento daquilo que está dentro do corpo de Cristo. É E é natural, interessante, né? É a gente natural, vê né? muito. É natural. Natural. A pessoa gente tem vê- teatro, vai pro teatro. Ela tem. Isso, é Fica natural. evidente isso. Eu acho que É. qualquer líder As consciente, aptidões, pastor, né, investe são- nisso. Eu Investe já nisso. contratei pessoas, já trouxemos pessoas para poder trabalhar com grupo de teatro, com grupo de louvor, com Sim. o pessoal do vocal. Lá na minha igreja nós temos uma irmã que se dedica, trabalha bastante isso, não só no coral, mas no back vocal da igreja. A questão é a pessoa entender que ela tem seus limites. O que falta é autoconhecimento. A pessoa não se conhece. E, infelizmente, como nós falamos aqui, às vezes lidar com a vaidade da pessoa é muito complicado. A gente precisa saber qual é a nossa limitação. Por exemplo, eu sempre fui um músico, mas nunca fui um músico virtuoso. Porque virtuosidade é uma coisa que a pessoa nasce com ou sem também. Não Até tem porque jeito. também não fez disso, de ser músico, uma profissão, Não, né? sim. De dedicação exclusiva. Tem gente que faz mestrado em bateria, tem pós-doutorado em bateria, tem gente que investe na profissão. Eu sou líder de louvor da igreja, eu que ensaio louvor, eu que. Até porque é uma área que eu gosto. E assim. Pra mim é natural cantar, mas a gente percebe muito bem aquelas pessoas que gostam de cantar e que realmente se esforçam, que estudam, e pessoas, na realidade, que louvam e louvam com o coração. E é tão gostoso você ver isso. Gente que se aprimora no instrumento, gente que gosta daquilo e faz aquilo pra Deus. Né? E além disso, que eu acho que é fundamental, já que a gente está falando disso, é vida com Deus. Né? Isso, pastor, eu acho que é onde que eu queria chegar. quem tá trabalhando com isso Isso. tem que ter vida com Deus. Então, às vezes, a pessoa canta muito bem, mas tem que ter vida com Isso. Deus. Tem uma série de questão da unção, coisas conquistar que a a gente unção que está tem ali preço. A dedicação dirigindo o também louvor espiritual. ou coordenando esse grupo precisa ver Isso. também. O que não pode acontecer, ainda mais da liderança, das autoridades que estão conduzindo hoje, que isso também estamos propícios a viver, é justamente trocar princípios por necessidade. Isso é inegociável, Que é o que não pode. acontece em algumas situações, mas a Sim. gente não pode generalizar isso. Exemplo, eu tenho lá músico profissional. Ele ficou meses de banco. Ele nunca tinha sentado no banco na vida dele. Porque todas as igrejas que ele chegava, ele tocava. Ele toca tudo, ele, a esposa. Mas, mesmo independente do seu profissionalismo, Tem que de todo o conhecer seu como é dom que é e a vida talento, com Deus. se não tiver vida com Deus, tá aí um outro diferencial que poderia justificar até a reclamação de alguns irmãos, de algumas pessoas, fazendo essa acepção. Mas só quando se tem um talento não equilíbrio, adianta. Só talento. não Vocês destacam coisas fundamentais. A vida com Deus, a intimidade com o Senhor produzirá o louvor perfeito. Sem Que pode, dúvida. você pode estar ouvindo e falar assim, que negócio. Mas a pessoa tá no encontro dela com o Senhor lá, Isso aí. deixa ela quieta lá. A outra coisa é a pessoa que tem naturalmente o talento e ela vai sendo encaminhada para essa área. Às vezes, numa igreja, não tem outra área. A área que existe é a área do louvor, da música. Tá certo? isso Não é o tem problema. outra área. Então, eu estou lá, eu sou um hábil dançarino. Lógico que isso é uma conjectura, mas daquela bem conjectura mesmo, né? Mas o indivíduo tem lá uma habilidade extraordinária para arte. Pinta maravilhosamente bem, é um excelente ator, escreve teatro, esquetes, etc., mas vai pra música. Por quê? Aí. Porque só tem música. Olha a dificuldade que é pra gente ter uma ideia de que, olha, a minha onda é outra, tô numa outra vibe. Né? Eu tô no outro, aí você vai pra essa outra e que você desenvolve e isso tem uma relevância pra igreja Imagina muito grande, esses né? três Esse talentos gancho que você todos acabou de integrados, né? Com música, pegando com esse gancho dança, que ele com acabou de falar, teatro. É lindo. nós fizemos um congresso de artes ano passado na igreja. Teve dança, teve louvor, né? Teve teatro, teve apresentação Sim, de artes sim. marciais que nós temos lá, Aham. que não deixa de ser uma arte,
E tem um irmão na minha igreja que pinta muito bem, Jota. Sabe o que a gente fez? Botou ele para pintar um quadro durante a ministração do louvor. Acabou o louvor, tinha um quadro pronto. Esses dias eu fui pregar numa igreja. Fazia parte da e uma querida, exatamente isso. Enquanto eu estava pregando, ela estava pintando. No final, eu acabei ganhando aquele quadro. São dons, são talentos. Aquela pessoa que trabalha com libras, que sabe. Né? Então, a sua mão para fazer, faz, exatamente. E aí cabe também a igreja abrir esse leque, né? E aproveitar essas pessoas. E aí a ideia de que o serviço para o Senhor é todos os talentos, todos os dons, todas as aptidões, e não especificamente um dos talentos ou uma das aptidões. Quando a igreja consegue fazer isso, há muito mais edificação de todos, porque um se completa no outro. Deixa eu dar uma atenuada aqui na questão nível de, né? Se a gente for também colocar só os que tem os níveis máximos para poder cantar e tocar na igreja, a gente vai perder a característica de igreja, que igreja muitas vezes é você fazer o irmãozinho que ainda não chegou naquele nível chegar lá. Eu sempre trabalhei assim na minha igreja. Mas aí você capacita dentro da própria igreja. Já peguei, é claro, com talento e etc. Você tá me lembrando aquela esposa que chega pro marido e diz assim: olha, meu amor, eu te amo do jeito que você é. Eu não ligo para as aparências. Aí depois... Aí quer dizer, o que o cara é? O cara é feio, né? Porque pra mulher falar um negócio desse pra ele é feio. Mas então quando o senhor fala assim, temos que se envolver até os que não cantam, imagina o pessoal falando assim, será que eu tô em qual grupo? Mas aí, JR, deixa a gente já discutiu outra hora. Mas deixa eu explicar uma coisa que eu já fiz aqui na igreja. Eu já peguei meninos e botei com uma guitarra, uma caixinha no volume bem baixinho lá, pra ir se acostumando, que estavam aprendendo. Claro. Ele não era o principal, o som dele não ia pra frente, mas ele já estava ali desenvolvendo um talento. A grande maioria das bandas marciais das Forças Armadas é composta de meninos que aprenderam a tocar na igreja. Eu lembro de pequenininha aprendendo a tocar saxofone, né? Porque é importante essa questão da habilidade que a gente faz, especialmente com crianças. Uma coisa que eu pretendia ter dito até no começo da minha palavra é que a igreja tem que ter duas ênfases. Uma é a excelência técnica e a outra a inclusão. Sim. A igreja é a única instituição do mundo que aceita qualquer pessoa de qualquer jeito, de qualquer situação que esteja. Então, inclusão deve incluir na família de Deus, deve incluir no corpo de Cristo, assim como deve incluir naqueles grupos onde os talentos, as aptidões são veículos da graça, não é isso? Instrumentos visão, pastor, de Deus. Eu, por exemplo, que sempre fui um professor de música, já incluí muitas pessoas na igreja. Ouvinte dizendo aqui, eu comprei um saxofone. Aí, me batizei, isso foi lá em 2011. Aí ele diz o seguinte, tô lendo o texto dele, acredita, até hoje não aprendi a tocar, ninguém se interessou a me ensinar, hoje eu estou afastado da igreja. Querido e amado ouvinte, você não pode estar afastado da igreja porque alguém não te ensinou a tocar o saxofone. Sabe por quê? Porque ninguém também me ensinou. Você não se afasta de um lugar porque eu acho que você está dizendo que as pessoas não se interessaram no envolvimento, etc. Mas logicamente existem outras coisas que estão envolvidas e eu quero ler para você e para todo mundo uma outra fala de um outro ouvinte. JR, eu sou músico, eu toco bateria. Eu já fui excluído do ministério de louvor da minha igreja logo no meu início musical. E o líder era meu irmão. Eu fui excluído por quê? Porque eu não estava tocando corretamente. Na época eu fiquei muito triste, mas tive forças para poder estudar e aperfeiçoar o meu dom e talento que Deus me deu. Diz aqui o André, está em Santa Cruz acompanhando a gente. Então, às vezes, a gente pega uma situação como essa e valoriza ao extremo. Sim. Ao extremo. Sim. E justifica, inclusive, afastamento. Mas você, querido e amado ouvinte, sabe que não é só isso. Claro que não. E sabe que você não está ouvindo a gente e esse assunto à toa. E sabe que é hora de você retomar a sua caminhada cristã, se ela iniciou em 2011, nós estamos aí com 7 anos de estrada, não sei quantos desses 7 anos você está na estrada ou fora dela. Mas é preciso lembrar que existem 2 estradas. Uma estreitinha e outra larga. Essa estreita, cara, é o lugar que a gente sofre. Às vezes alguém exclui a gente de um grupo, é o lugar em que alguém nos afasta de alguma coisa que a gente gosta. Às vezes é até o lugar que as pessoas não olham, nos observam, nos reparam. Mas ainda assim nós não podemos parar, nós não podemos desistir,
porque tudo que já aconteceu espiritualmente até agora foi pelo sangue de Jesus Cristo. E é exatamente por causa do sangue de Jesus Cristo que nós estamos aqui. Que Deus te abençoe. Esse é o dia da sua volta, meu irmão. É pra você, querido. E a vitória você vai receber pelo sangue de Jesus. Tu vais vencer no sangue de Jesus. Tem poder pelo sangue de Jesus. Comece a cantar pelo sangue de Jesus. Deus vai operar. Meus queridos debatedores e amados, no programa de hoje do Debate 93. E quando a pessoa, assim, ela tem um dom, tem uma habilidade, canta fora, pode? Ou toca fora? Vou dar alguns exemplos aqui. Militar, toca na banda lá da polícia, do exército, enfim, marinha, aeronáutica, canta no teatro, lá no Teatro Municipal, Pastor Gilton. Coral do Rio. Corais não cristãos, aqueles corais de empresa, que não cantam música evangélica, cantam músicas, entre aspas, folclóricas, culturais. Cantar em restaurante, churrascaria, num barzinho. Eu acho que existe a diferença entre tocar numa orquestra municipal, Olha tocar numa banda, tocar em espaços, num coral de uma empresa, tal, porque vai ter uma seleção musical. Outra coisa você tocar num barzinho e aí o tipo de música, o tipo do ambiente, fazer isso como uma opção, né? Eu acho que existe uma diferença muito grande entre as duas coisas. Até porque a gente não pode esquecer que também quem canta também precisa louvar, né? Tudo que a gente faz, a gente tem que louvar a Deus. Então, pode ser uma música folclórica, pode ser uma música popular, pode ser agora. A gente sabe muito bem o tipo da música, o tipo da letra, o tipo de ambiente que a gente vai estar, se esse ambiente condiz com a nossa fé ou não. A diferença é o ambiente ou é a música? A música e o ambiente. Não, a música e o ambiente. É um Dúvida de um coisas. ouvinte aqui. Bispo Jaime. Eu acho que é um grande risco você, quando participa, por exemplo, de uma coisa que é estrutural, você não escolhe o que vai cantar. Sim. Quando você vai, por exemplo, fazer um voz e violão na noite, você pode escolher teu repertório, ler a música, mas etc, muitas vezes etc, o dono do estabelecimento ou quem tá ali pede música, né? Também o pessoal pede na hora. Então, assim, é um risco muito grande. Eu acho. É algo realmente que pode enveredar por caminhos que não... afastar da fé. Exatamente. É aquele princípio que o apóstolo Paulo recomenda à igreja e a nós, né? Qualquer coisa que você venha fazer, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. E a pergunta é, nesse momento, isso é para a glória de Deus? Se é, beleza. Se não é, não faça, porque não vai haver coisa boa disso aí. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo convém, verdade. O que vocês chamam assim de para a glória de Deus? Eu queria traduzir isso assim, mas não é concreto, né, pastor Ângelo? Eu entendi o que o pastor colocou. Eu também. E foi muito feliz na sua colocação. Porém, há pessoas que nesse exato momento vão fazer determinadas coisas, né, dentro da própria área de música, de forma profissional, e que possa ser que não louve a Deus. O músico de estúdio que tá lá, vai gravar, não vai se expor e etc, etc e tal, mas tá gravando. Mas volto a dizer, é diferente de você gravando. tocar numa corporação militar, é diferente, porque a gente tem muita gente crente, muita gente séria, tocando em bandas, tocando em orquestras, vai tocar, é uma música clássica, o repertório é diverso, mas é muito diferente de tocar num bar, né, ou de tocar num espaço onde você sabe que tem músicas ali que vão ser consagradas e coisas Até porque parecidas. tem muitos Então, dos nossos músicos, é bem diferente. muitos dos nossos levitas que hoje São de forma profissionais. profissional Sim. estão em determinadas situações que a gente também entende que não louvam a Deus. E naquele meio ali onde eles estão, eu creio, tem gente que está aí tocando em orquestras e tudo, mas no meio onde eles estão falando de Deus, no intervalo outro, eles levam uma música evangélica, eles estão passando. Então, é importante que a gente entenda também que existem pessoas que vivem de música, que fazem faculdade de música, que fazem mestrado, doutorado e seguem a carreira. E geralmente se tocam nesses espaços, não vão tocar um tipo de música mais baixaria, que tenha palavrão, ou que enverede, que faça apologia a drogas, a sexo ou alguma coisa parecida, porque está dentro de uma instituição. Então, é diferente, é bem diferente daquela pessoa que decide, não, vou tocar qualquer coisa e cantar qualquer coisa, não é assim não. E respondendo ao JR, né, o que é para a glória de Deus? O
próprio apóstolo Paulo, ele nos dá um critério, que seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Quer dizer, eu me senti em paz, eu estou bem comigo e com Deus e me sinto na comunhão, esse deve ser o critério. Agora, uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que música ritmo, harmonia, etc. Eu não sou especialista, mas pelo menos isso dá para saber. E letra, Sim. né? Ritmo, harmonia, sei lá, a parte instrumental, qualquer uma agrada a Deus. Deus não tem um estilo que é santo e outro estilo que não é. Todos os estilos podem ser usados para louvar a Deus. Agora, a letra é que é a questão. É que é o cerne. O que eu estou cantando, o que eu estou dizendo, o que eu estou ensinando, o que eu estou pregando. Aí é que é a pergunta. Então o foco dentro dessa questão profissional seríamos estar todo o tempo atento se ferir alguns dos princípios daquilo que a gente uma música que faz entende. apologia a drogas, que faz apologia a sexo fora de casamento, uma música que faz apologia à violência, não é uma música que um crente vai cantar ou vai tocar. Daí a dificuldade muitas vezes em barzinho. Vou falar da minha experiência, tá? Eu tenho um irmão que tocava na noite profissionalmente. Sabe o que acontece? É que esse é um assunto, assim, polêmico, evidentemente. Evidentemente é polêmico, é um assunto que a gente tem que ter, assim, eu faço perguntas. Entendeu? Por quê? Provoca. Porque o ouvinte tem a dúvida. Quando a pastora estava contando aqui, o ouvinte estava dizendo assim, mas qual a diferença de uma coisa e outra coisa? Aí eu estou fazendo a pergunta dela. Então, as questões são complexas. Por quê? Porque se eu faço para a glória de Deus, e o princípio bíblico é este, quer comais, quer beber, qualquer coisa, você faça para a glória de Deus, não é só isso. Mas é possível que um de vocês 4 diga o seguinte, não, MMA não pode para a glória de Deus. O cara não pode dar um soco no outro, no UFC, arrancar o dente do cara, jogar o cara na lona, levantar o braço e dizer glória a Deus. Por quê? Porque eu não gosto. Porque é gosto. Aí o outro que trabalha com isso vai dizer, claro, gente, faz parte, isso não é briga. Isso é uma arte. Aí o outro vai dizer, como pode uma arte? O UFC não é arte. O UFC é um negócio. O UFC é um negócio de doido, de maluco. As opiniões. Aí um vai dizer o seguinte, eu gosto de música assim suave. Aí o outro diz, não, eu gosto de música agitada. Sim, eu gosto de rock. Aí um vai dizer, eu gosto de rock. Aí o outro vai dizer, rock é do diabo. Aí o outro vai dizer assim, mas quem deu essa autoridade a ele? E aí, minha gente, não passou não, pastorzão. Não passou não, passou não, senhor. Passou não, senhor. Tem muita coisa. E essas coisas, assim, quando é de gosto pessoal, não tem conversa. Sim. Que alguém vai dizer assim, olha, eu acho um absurdo você ouvindo essa banda de rock aí. Mas quando tinha a idade de ouvir banda de rock, eu ouvia. Não só ouvia, como dançava. Aí hoje, então a gente precisa ter uma palavra que é aquela palavra assim, para todo mundo entender. O gosto pessoal sempre haverá. Sim. A experiência pessoal sempre haverá. Sim, claro. O que norteia é a Bíblia. É ela que não muda. Então eu posso dizer assim, na minha igreja sim, mas a sua igreja não é parâmetro. A minha igreja não é parâmetro. O que é parâmetro é a Bíblia. Vamos lá. Existe a questão da experiência pessoal de cada um. Por exemplo, como eu estava falando aqui, eu tenho um irmão que tocou na noite, profissionalmente, 27 anos, o Jaziel. Deve estar me ouvindo agora. E quando ele chegou na igreja, ele resolveu abandonar a noite e não trabalha mais com isso. Ele não era evangélico na época. Não era. Ele resolveu abrir mão, hoje ele é músico na igreja, faz outras coisas para sobreviver e foi a experiência pessoal dele, não dava para ele permanecer nisso. Nós precisamos também saber que de alguns Deus vai exigir algumas coisas, de outros talvez não tão profundamente assim. Porém, o princípio cristão para todos é igual. Nós precisamos entender que a vida profissional, ela muitas vezes a gente entra por um caminho que a gente se arrepende. Ela não pode brigar com a vida espiritual, nunca, exatamente, né? A vida espiritual, a nossa comunhão com Deus é o principal. Qual é a preferência da sua vida? Qual é a decisão máxima quando você tem que decidir entre ser só profissional e viver bem com Deus? É isso aí. Bom, quando a gente avalia isso aí, e aqui a gente vai ouvindo aqui um monte de opiniões dos nossos ouvintes sobre esse assunto, sempre foi e continua a ser uma dificuldade para o entendimento da maioria, a questão do profissional, o músico profissional, o baterista, o guitarrista, o baixista profissional. Ele toca na igreja por amor ou recebendo uma remuneração que é justa, se for o caso. Mas ele também toca com cantor XYZ, vai pro estúdio, grava com cantor XYZ, porque é o trabalho dele. E aí alguns vão dizer assim, não pode.
Ele recebeu um dom, um talento de Deus. Ele não pode usar isso fora desse ambiente. Que eu acho que todo músico deve ter esse sonho. Músico cristão, botar o dom dele todo a serviço do Senhor e na casa do Senhor. Mas nós precisamos entender que existem outras questões que estão aí. E aí nós temos que dar opinião, entendeu? Dizer assim, olha, eu acho que em alguns casos convém, não é adequado, com base no princípio da glória de Deus, com base no princípio que Deus estabeleceu a graça dele sobre a nossa vida, e nós podemos dizer que convém, não convém. É esta a visão fundamentada na Bíblia. Então, JR, a gente se depara, quando a gente amplia essas questões, com situações diferentes. Por exemplo, você mencionou a minha experiência profissional no jornalismo. Eventualmente eu trabalho num jornal que é de uma instituição, é evangélica e tal, estou dentro... Mas tem milhares de jornalistas cristãos que estão trabalhando em jornais aí, que não tem nenhum compromisso com Deus, que não tem nenhum vínculo com Deus, mas estão lá fazendo o seu trabalho. Então, o que é o princípio? O que norteia? É fazer o seu trabalho profissional dentro da ética, que não comprometa a sua fé, que não negue os seus princípios e que, se preciso for, faça com que ele até abra mão de um determinado trabalho. Eu não vou usar a minha capacidade, vou permanecer onde eu estou, no jornalismo. Entendi. Eu não vou usar a minha habilidade, minha técnica para induzir, para torcer uma notícia, para... Eu estou percebendo que é isso, que é a intenção. Isso aí eu não faço. Entendi. Esse tipo de pergunta que faz um ouvinte aqui. O ouvinte pergunta, dizendo, JR, eu fico assustada. Sim, é difícil olhar para o altar e ver o irmão que toca com um cantor de pagode ou com a cantora de funk. O irmão é guitarrista, dos bons. Mas ele ministra ou não? Essa questão... Mas vamos lá, vamos responder aqui. Mas é porque eles querem entrar no mérito também, que não cabe, a gente tem um senso de julgamento, de condenação muito grande. E aí, uma questão como essa, não compromete, de repente, a vida pessoal daquele profissional, que de repente ele está ali no envolvimento no âmbito profissional, não feriu os princípios que vão contra a palavra de Deus, e está ali, de repente, sendo um grande instrumento de evangelismo no meio, mas aquilo ali para alguns é escândalo. E a Bíblia diz para não condenar aquele que de tudo crê que pode comer, e o outro não. Mas o nosso meio também, né, existe muito isso, o senso de julgamento, de condenação. Eu acho que tem os dois extremos. Uma questão é não julgar, né? O cuidado em apontar. Mas também eu acho que existe uma outra questão. Todo profissional tem a escolha, né, daquilo que vai fazer. Então, volto a dizer, é uma pessoa que vai tocar, que vai ser profissional, conheço muita gente e que segue. Outra coisa é a pessoa fazer a escolha de, às vezes, tocar com um cantor que canta pontos de macumba, onde ele tem que se vestir de branco para poder tocar naquela banda. Convém ou não convém, irmão? Feriu o princípio não eu acho que existe não limites. É não pode ou não pode. É convém ou não convém? Convém ou não convém? Se for e aí depende muito de cantor. Não convém. De onde ele vai tocar. Ele vai tocar aqui, ó, com o cantor de pagode e a cantora de funk. Mas então, qual é o pagode, qual é o funk? Pra mim, não depende, tá bom. Pra Elaine não convém. Não dá pra colocar todo mundo numa avaliar caixinha. Sim, Por exemplo, a nossa estrutura para um músico sobreviver de música no nosso país é muito difícil. É muito complicado. Bom, vou ampliar aqui porque o ouvinte amplia. Quem manda aqui é o ouvinte. O ouvinte dizendo, JR, eu sou cake designer. Marcelo, explica ali pra nós o que é cake designer. É uma pessoa que faz bolo. Não, bolo qualquer um de vocês faz. O ouvinte faz cake designer. De uma forma. É um tchan, é um bolo, é um... É que chama agora. O pessoal vai reclamar comigo, o microfone tá baixo. Você tá falando fora do microfone? Pega lá no microfone, conta lá. São as boleiras, que antigamente eram chamadas boleiras, que fazem esses bolos bonitos pra fora, cake designer. Aí ela faz um bolo... elas fazem bolo em formato de várias de Noé, coisas. Você pensa, elas criam o bolo do jeito que você quer. Então você imagina bem, fica aí. Ela dizendo aqui, uma cliente no dia de São Jorge me pediu para fazer um bolo de São Jorge. Você acha que ela fez ou não? Você já leu ou não? Conseguiu ler? Não li. Eu acho que ela não deve ter feito. Se for... posso contar um caso que saiu agora? Ela não fez. Só para explicar, ela disse eu pedi desculpas e não fiz. Disse que eu era evangélico e não faria, e a pessoa disse que eu não era profissional.
é uma decisão de quem faz ou não faz. Fala, Marcela. Saiu um caso lá nos Estados Unidos que estava rolando desde 2015, se eu não me engano. Um cake designer também, ele se recusou a fazer um bolo para uma união de 2 homossexuais, e quando ele se recusou, evidentemente ele sofreu as consequências porque eles foram processá-lo. Foi levado à Chegou corte, à última instância. Aí ele foi condenado em algumas instâncias, e agora na última instância o juiz o liberou, dizendo que ele estava sofrendo uma pressão da mídia, a Suprema Corte o liberou. Então, assim, ele escolheu e ele disse que ele não faria, porque era contra. Ele disse: eu não estou discriminando a opção deles, simplesmente eu não concordo e eu não vou fazer o fruto do meu trabalho para essa questão. Eu acho que essa questão, no exercício da profissão, a pessoa tem escolhas. Se a gente pode escolher uma coisa que é lícita aos olhos de Deus, a gente vai escolher aquilo que é lícito aos olhos de Deus. Pelo amor de Deus, esse é o limite. Agora é o seguinte, o ouvinte aqui dizendo, esse negócio de aí, cadê o ouvinte? Sumiu aqui. Crente metaleiro, crente pagodeiro, fala sério, né? Outro vídeo, JR não é condenar, porém não tem como agradar a Deus, é o diabo. Ou a pessoa vai se dedicar a Deus e honrá-lo? Ué, que história é essa? Diz aqui um dos nossos queridos ouvintes, outro diz assim, olha, eu gosto muito do instrumento. Qual é o instrumento que ele tá falando aqui? Não entendi. Tá falando, gosta muito de um instrumento. Olha, nós aqui também, mas não tocamos nada. Conheci o jovem que tocava na noite na igreja, conversamos, quanto ele ganhava, eu paguei o aluguel, o valor do curso dele lá. Hoje ele é batizado, casado, é uma bênção na mão de Deus. Outro, sou músico e vejo muitas pessoas questionando por que tocamos no secular, porém não tem incentivo ou intervenção da igreja e da área evangélica cristã para evitar que os músicos toquem para esses cantores. E muitos músicos tiram o seu sustento da própria música, diz aqui um músico. O músico tá acompanhando a gente aqui. Aí o outro depende do pagode, do funk. JR. Que é isso, hein? Ouvinte, calma aí, ouvinte. Segura, espera aí. Vamos esperar a roda inteira. Todo mundo vai falar sobre o assunto. Eu louvo com samba gospel na minha igreja. O que importa é a minha intimidade com Deus, diz aqui o ouvinte. Quem é cantor profissional que canta música secular e depois se converte e continua cantando música mundana, o que ele faz? JR, sem responder essa pergunta, mas voltando à questão que você acabou de mencionar, a questão que você acabou de mencionar sobre os ritmos, funk e pagode. A gente conhece a história da igreja que várias canções que eram cantadas ou tocadas no ambiente mundano foram aproveitadas para serem hinos. Castelo Forte é um grande exemplo disso. Era uma música tocada nas cervejarias na Alemanha que se transformou no hino da Reforma, Castelo Forte de Martinho Lutero. No século XVIII... A letra dele, a música que é... Exatamente, a música era usada. Ele coloca uma letra, um hino para Deus. No século XVIII, houve uma divisão nas igrejas batistas na Inglaterra, porque tinha igrejas que cantavam os salmos e igrejas que cantavam as músicas modernas que depois se transformou em cantor cristão, harpa cristã, essas coisas assim. Então, o que nós estamos diante aqui é de uma discussão sobre o que é sacro ou o que não é sacro, o que é para Deus e o que não é para Deus. Nem toda música secular é profana e nem toda música gospel é santa. Exatamente. Depende muito do que tá ali. O que faz a diferença? Não são os ritmos tocados. Não são os ritmos. São as letras que estão sendo tocadas, cantadas e anunciadas. Eu acho que existe uma conjunção de fatores. Primeiro, a gente precisa separar ritmo, né? O ritmo, seja ele qual for, o ritmo pelo ritmo não é pecado, né? Por muito tempo se falava do rock, mas se cantava bolero, né? E bolero, quando surgiu, a gente sabe o meio que surgiu, não era no meio, mas a igreja cantava bolero e ficava criticando o rock, né? Então, na verdade, assim, o pecado não está no ritmo, o pecado está na letra. Mais do que isso, além disso, é na questão de quem canta, na vida. Uma pessoa pode estar
cantando uma música com uma letra exatamente correta, dentro de um ritmo que todo mundo vai achar assim, esse é um ritmo bom, é um ritmo que Deus gosta, mas está com a vida toda errada e aquilo diante de Deus não vai ser louvor. Então, é muito complicado a gente olhar. Agora, existem coisas que são claras. É uma letra, volto a dizer, que vai sim evidenciar a questão do culto às drogas, da permissividade sexual, de falando de baixaria, com palavrões e tudo mais. Isso aí não tem como agradar a Deus. Esse é o tipo, não tem como negociar. Né? Até uma pessoa cantar uma música gospel num tipo de rebolado que é sensual, também não é, também não vai ser, não vai ser aceito. Então, é uma conjunção de fatores para ser louvor. Agora, existem coisas que todo mundo sabe o seguinte, isso aqui não agrada a Deus, não é um tipo de letra que Deus gosta. Agora, ritmos, som, aquilo que o homem faz com as mãos, com os instrumentos, com a voz, Deus isso tudo. Deus é da diversidade. Deus, Porque aquilo que o apóstolo Paulo declarou faz que muita gente tire uma interpretação nesse contexto aí, né? Não se conformeis com este mundo. Então, muita gente tem um entendimento que tudo aquilo que é feito em secular não pode, na verdade, ser algo aceito dentro da igreja. Sendo que quando o apóstolo Paulo traz isso, é o contexto de tudo aquilo que vai contra o princípio da palavra de Deus, que é a mentira, o adultério, o engano. Isso que é a propagação da questão ímpio do mundo lá fora. Polêmico, a gente tem muita coisa acontecendo. Se for colocar na questão só profissional, há outros questionamentos que nos fazem pensar coisas também profundas, como, por exemplo, um irmão que trabalha na fábrica de cigarro, o cara que vende a bebida, e etc e tal. Então a gente precisa também ampliar. Se for falar só sobre vida profissional, tem um monte de outras coisas que não são tão vistas, porque são escondidas, são dentro de uma indústria onde ninguém vê, e que, infelizmente, também a gente tem que pensar. Então, sim, vai levar só para o lado profissional? É um assunto bem complicado de se chegar a um denominador comum. O que eu acho é que, assim, quando uma pessoa tem a comunhão com Deus e ela vai fazer algo onde Deus não está, ou vai para um local, ou vai cantar, ou vai tocar, vai trabalhar, o que quer que seja, aonde é algo que contraria a vontade de Deus, ela sabe. Ela sabe, a consciência dela, a vida dela com Deus, ela sabe. O Espírito Santo convence a gente do nosso pecado, do nosso erro. Traz o conflito. Então, a pessoa sabe, pode ser o que for, a gente sabe. A gente pode olhar de fora e não gostar, a gente pode olhar de fora e ficar na dúvida, mas a pessoa sabe, né? E é importante, acima de tudo, que a gente guarde sempre a nossa comunhão com Deus, a nossa vida santa diante de Deus. E aí, sim, o que a gente faz, a nossa profissão, aonde a gente anda, se vai ferir a santidade de Deus, se vai ferir a nossa fé, se vai nos afastar da fé, vai nos afastar da igreja, é algo que a gente não tem que fazer, né? E aí, da mesma forma, a gente resguardar o espaço da igreja. Não é porque também a música secular, nem toda música secular fere a Deus, que a gente vai no espaço da igreja só cantar música secular ou trazer música secular para dentro da igreja. Cada coisa tem o seu espaço. Dentro da igreja é o espaço pra gente louvar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus. Vai cantar um hino nacional, vai cantar uma música da bandeira, vai cantar, né? Agora, a gente também tem que tomar esse cuidado pra gente não achar que tudo pode ficar colocado no mesmo caldeirão. Não é assim, são coisas separadas. É alcançar um equilíbrio. Isso. Mas a gente da nação brasileira, a gente tem essa diversidade, como o pastor muito bem colocou aqui. Na nossa cultura, né, tem uma influência de várias questões hoje que não tem nem como você, na verdade, definir o que é, o que não é. É igual, para muitos, ver os nossos irmãos africanos adorando a Deus vai ser o maior escândalo, porque vão achar que eles estão dentro de um centro espírita com outra situação. E para muitos aquilo ali é a coisa mais linda, ver aquele momento de adoração dos nossos irmãos ali louvando e adorando a Deus colocada diante de Deus. Irmãos, vários ouvintes, várias opiniões. Alguns estão aplaudindo vocês, outros querem encontrar com vocês para uma conversa mais tete a tete, como diriam os franceses, né? Mas aqui uma delas disse: se lascou. Meu marido trabalha na Ambev. Aí ela disse: deixa o irmãozinho tocar pagode então. Diz ela, mas ela termina dizendo: boa colocação. Ela é bem humorada.
Tá certo? Eu gosto de pessoas que conseguem, assim, apesar de tudo, colocar um humor no negócio, que isso ajuda a gente a viver a vida. Vários ouvintes falando sobre bolo. Eu não sabia que tanta gente tem aí a questão do bolo, entendeu? Muita gente falando sobre o bolo, que faz bolo, que fez bolo, enfim, que realmente é uma questão impressionante. Até a nossa líder aqui, Andréa Maier, participou aqui conosco, dando a opinião dela. Ela não sabe se ela sofre bullying ou se realmente o talento dela que ela é uma bênção. Não é assim que fala, eu vi isso, não é assim que fala? É uma bênção. Bom, muito bem. Eu quero dizer para os irmãos que aquele nosso ouvinte do saxofone, sim, vocês estão lembrados, ele disse que se afastou da igreja, contou a história, tocado saxofone. Nós conversamos aqui, trouxemos uma palavra para ele, e ele disse aqui o seguinte: obrigado pelas palavras, vocês deram a luz e a voz que eu precisava ouvir. Amém. O meu maior sonho é tocar para Deus. Hoje eu não tenho condições de pagar a aula, enfim, e a nossa conversa com ele aqui foi exatamente nessa linha. Enquanto nós cantávamos aqui, enquanto o Álvaro Tito cantava, ele ouvia o Álvaro cantar e cantava junto. Olha que coisa bonita, o que é um instrumento de Deus, que é o rádio. Comece a cantar pelo sangue de Jesus. É isso aí, meu queridão. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Vamos pra frente, entendeu? Olha, se Deus abrir essa porta aí, você tocar o saxofone, desenvolver essa habilidade, que Deus te conduza. Mas entenda uma coisa, querido, cantando, tocando, marchando, pulando, saltando, siga Jesus Cristo. Isso aí. Que é esse que é o grande ponto e a virada da nossa vida. Seguir a Jesus, não há nada melhor. Amém. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 Quero FM. agradecer a presença dos nossos ilustres e maravilhosos debatedores, todos eles com habilidades, com dons. Que coisa boa, pastor Gilton de Medeiros. Obrigado, JR, pela oportunidade, é sempre uma alegria estar aqui. Eu quero, como sempre, deixar um abraço lá para a Igreja Batista Jardim Santíssimo, que hoje comemora a alta da Bia, uma menina da igreja que esteve no CTI nesse final de semana, mas graças a Deus teve alta e hoje já está indo para casa. Deus abençoe. Um abraço também para a equipe do Jornal Novas, que está ligadinho aqui na 93. Aqui o ouvinte, pastor Gilton, olha, eu quando jovem queria ser locutor de rádio. Fiz até um curso na Secretaria de Cultura do Rio e não concluí porque tinha que fazer a parte prática em uma rádio num programa de carnaval que tinha as externas nos barracões das escolas de samba. Eu preferi não ir, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes. Deus te abençoe, querido. Um forte abraço a você. Pastor Elaine, obrigado. Obrigado, JR. Obrigado a todos os ouvintes. Um grande beijo a todos os ouvintes, a todos os queridos do Ministério Fronteira, especial para o meu marido, pastor Álvaro, e claro, para minha filha e o meu filho. Maravilha. Muito obrigado, pastor Ângelo Ventura. Um forte abraço. JR, mais uma vez um prazer estar aqui com você, com os debatedores aqui dessa mesa. Eu queria deixar aqui um abraço para todos do Ministério Terra do Deus Vivo, todos aqueles que fazem parte do projeto Amor Radical, né? E a minha cidade, amada, querida Jerusalém, Belfor Roxo. Maravilha. Bispo Jaime Coelho, obrigado, um abraço. Obrigado, Jota, debatedores, um beijo a todos os membros da Edificação em Cristo. Eu queria mandar os meus sentimentos para algumas famílias que perderam seus entes queridos, Jota. Para a família do Mateus, a Kátia e o Carlinhos. Ontem estive ali no sepultamento do filho da irmã Consuelo, esposo da Ingrid lá da igreja, e hoje o pastor Márcio, que é pastor no nosso ministério, perdeu o seu papai, e hoje ele vai estar também sepultando o seu pai. Meus sentimentos, Márcio, estamos juntos nessa dor, em nome de Jesus. E queria agradecer porque eu fiquei devendo isso ontem, indo para o sepultamento, meu pneu rasgou, e um rapaz ali de Anchieta me ajudou a trocar o pneu. Eu não lembro o seu nome, mas falei que ia estar na rádio hoje e ia te agradecer pessoalmente. Muito obrigado, meu amigo. Deus te abençoe. Maravilha. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe e console. Vamos orar pelo consolo do Espírito Santo. Vamos orar pela cura dos enfermos. Consola os que estão com seus corações enlutados em nome de Jesus.
Nós vamos agradecer a Deus pela vida. Hoje aniversariantes, a pastora Cristina Magalhães da Assembleia de Deus Monte Moriá em Oaíba, pastor Josias Gonçalves da Assembleia de Deus em Vila Piabetá, pastora Daiana de Paula da Comunidade Ministério Rafá em Paracambi, pastor Gilmar Silva Oliveira da Igreja Assembleia de Deus Firme na Rocha em Belfor Roxo, pastor Robson do Nascimento da Igreja Nova Vida de Belfor Roxo, pastor Ivanil Conceição da Igreja Metodista Sal da Terra em Niterói, pastor Edeir do Carmo da Igreja Missionária Filadélfia em Juscelino, pastora Mônica Dantas da Igreja Evangélica Geração Novo Tempo em Campo Grande. Que Deus abençoe carinhosamente esses queridos pastores e pastoras pelos quais nós vamos agora orar, apresentando-os diante de Deus em oração. Nós queremos mandar um abraço carinhoso também para o Felipe Gigante e a Thaís, que estão em Portugal ouvindo o nosso Debate 93. Estamos juntos no Debate 93. Vamos orar por esses temas, vamos orar pelos nossos ouvintes, vamos orar por aqueles que vivem esse drama, que vivem esta confusão, que vivem essa luta. Faço ou não faço, toco ou não toco, canto ou não canto, para aqueles que ainda não descobriram o seu lugar no serviço da igreja. Eu acho tão bom quando alguém tenta, ela vai para um lado, ela vai para o outro, ela diz: eu quero é servir ao Senhor. Eu fico tão preocupado com quem se acostuma a cruzar os braços e assistir, como se estivesse no auditório, na plateia, um espectador. A igreja não é lugar para espectador. A igreja é lugar para servir. Seja numa área, em outra área, se você não se envolveu ainda, procure oportunidade, crie oportunidade para servir ao Senhor. Chega um pouquinho mais cedo, saia um pouquinho mais tarde, sirva. Há tanto espaço na igreja para que você sirva ao Senhor e sirva com alegria e sirva para a glória dele. Cura dos enfermos, consola os corações enlutados, aniversariante, o nosso grande Rio de Janeiro e por todo esse povo de Deus que nos acompanha. Vamos orar juntos. Amém, Senhor, nós te damos graças por essa tarde, por tudo que foi falado aqui, Senhor, discutido a respeito do teu reino, nesses aspectos que foram trazidos nesse debate, que cada parte do seu corpo encontre o seu lugar, e cada parte do seu corpo, Senhor, como foi no milagre ali, Senhor Deus, no Vale de Ossos Secos, cada osso se una ao seu osso, e que nós juntos possamos fazer um grande corpo para um grande exército em prol do reino de Deus, meu Deus. Que nesta tarde, Senhor, o Senhor venha tomar nas tuas mãos aqueles que estão com o coração enlutado, porque perderam muitas pessoas, que o Senhor os ajude e os fortaleça. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor os cure em nome de Jesus. E oramos também, Senhor, pelos pastores que aniversariam, Senhor, pela pastora Cristina Magalhães, Josias Gonçalves, Daiana de Paula, Gilmar Silva Oliveira, Robson do Nascimento, Ivanil Conceição, pastora Edeir do Carmo, pastora Mônica Dantas. Que o Senhor os abençoe, acrescentando anos de vida e paz, para que eles possam continuar fazendo a sua obra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.